as costas daquele que tinha sido sentenciado. E quando aquele chicote pegava na pele, os historiadores e a medicina vai dizer e comprovar que eram arrancadas a pele pelo impacto causado pelo chumbo e pelo osso. Jesus Cristo sofreu uma espécie de quarentena. 39 chicotadas foram tidas e sofridas por ele. Agora, se você é bom em matemática, assim como Jesus, multiplique 39 chicotadas vezes 6 tiras de couro que estava sobre o seu corpo. O sofrimento de Jesus começa muito antes do Calvário. O sacrifício de Jesus, as dores físicas pelo Mestre, começa muito antes dele ser pendurado no madeiro. Outro que vai caracterizar como as dores físicas de Jesus, além de ele estar com o corpo já sangrando por conta dos chicotes, agora a Bíblia faz questão de dizer que agora é colocado sobre a pessoa de Jesus, especialmente sobre a sua cabeça, uma coroa de espinhos, e espinhos esses que eram espinhos africanos, aproximadamente entrelaçados entre um cipó e outro. Esses espinhos giravam em torno de 8 a 10 centímetros de tamanho. Imaginem agora a dor de Jesus sendo coroado com esses espinhos. A medicina vai dizer que esses espinhos eram capazes de penetrar o crânio humano. E Jesus sofreu isso para que você pudesse ter a vida e crer que Ele é o Senhor da tua vida. Embora você não conheça Ele intimamente, mas Ele nos faz e nos traz aqui nesta noite para te dizer: o sofrimento não foi em vão. O sofrimento foi para te dizer que eu te amo. O sofrimento dele foi para te dizer que Ele quer mudar a tua história. Outro sofrimento físico que carrega sobre Jesus. O primeiro nós vimos que foram o chicote, o azorrague. Outro elemento que trouxe sofrimento para Jesus foram a coroa de espinhos. E agora vai ser os pregos, os cravos cravados sobre a pessoa de Jesus. Tem que pegar a frente das irmãs, tá pegando suas costas. Quando Jesus chega no Gólgota, Deixa eu ver aqui. ele foi pregado na cruz. Os pregos, geralmente de ferros, eram colocados no pulso, não nas palmas da mão, pois as palmas da mão não suportariam o peso do corpo do nosso Senhor. E nos pés, a dor ao ser pregado era indescritível, pois os nervos dos pulsos e dos pés eram atravessados, causando uma agonia e uma imensa dor.
Quando nós lemos o Salmo de número 22 e o versículo 16, vai dizer: profetizaram, ou seja, transpassaram as minhas mãos e os meus pés. É porque quando você é acidentalmente furado por uma agulha, existem pessoas que têm pavor. Agora imagine sendo cravado em uma cruz, os pregos atravessando o teu corpo e sendo pendurado no madeiro pela humanidade que daria as costas para ele. Mas Jesus, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Jesus sofrendo tudo isso e vendo, além da visão humana, o que ele via naquela cruz era que nós estávamos na rua Martins de Carvalho a pregar e dizer que ele morreu por você, ele morreu pela tua família e ele quer mudar a tua história. Só existe um meio de salvação e a salvação é por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Outra dor física que Jesus vai sofrer é uma asfixia, ou seja, estava já faltando ar nos pulmões do nosso Senhor. Jesus pendurado na cruz, o peso no corpo fazia com que a caixa torácica do mestre ficasse sob pressão, e para poder respirar era algo muito difícil e doloroso, porque ele teria que fazer um pouco de força sobre os seus pés, mesmo pregado, para poder subir e respirar. A asfixia, ela não matava rapidamente os condenados à cruz. Morriam de uma maneira lenta. O corpo ficava em uma posição que dificultava a respiração. E para inspirar o ar, as pessoas precisavam se levantar. E causavam imensa e intensa dor por contas do prego. O corpo se cansava e a respiração se tornava impossível a cada minuto. O corpo de Jesus lutava contra a gravidade e o sofrimento físico só aumentava. E quantos de nós passamos por um momento parecido à distância como esse? Parecido à distância por quê, pastor? Porque quem sabe você foi acometido de uma pandemia de Covid-19. Quantas pessoas queriam respirar e não conseguia puxar ar em seus pulmões. Detalhe, sem pés e mãos crucificados. Quantos dos nossos conhecidos desceram uma sepultura por falta de ar nos pulmões? Mas Jesus Cristo, ainda com pés e mãos crucificados, ele ainda respirava em favor da humanidade, para que se pudesse cumprir o que estava escrito sobre a sua vida.
A outra dor que Jesus sente são as dores emocionais. As dores que Jesus enfrentou na cruz não foram apenas físicas. Ele também sofreu emocionalmente de uma maneira profunda. A rejeição e o escárnio que Jesus passou não chega nem perto a rejeição que você talvez pensa que existe sobre você. Jesus, que passou a vida curando, ensinando e amando, foi zombado e rejeitado. E última das coisas que ele passa no Gólgota é quando ele é zombado por um dos malfeitores, quando ele diz: salvou aos outros e não salva a si mesmo. Salva aos outros, salva também a nós e a si mesmo. Sabe qual é o retrato de nossa geração? É que muitos em nosso meio está classificado ou enquadrado como um dos malfeitores na cruz. Só está interessado na benfeitoria de Jesus. Só está interessado no que Ele pode dar. Mas não está com o coração disposto e a vida disposta a servir, a abrir mão de tudo que tem para servir ao Senhor Jesus. Jesus foi rejeitado, ele foi insultado pelos soldados, pelos líderes religiosos e até por aqueles que passavam por ali dizendo: se és filho de Deus, desce da cruz. Talvez você no teu coração aí está razoando e dizendo: se de fato ele era Deus, porque ele morreu? Ei, coração de Faraó, ele morreu na cruz, foi para te dar a vida. Não precisa ele provar nada para ninguém, porque ele é Deus. Ele é eternamente, antes de tudo ele é. Essa rejeição que ele sofre foi um golpe profundo para alguém que havia vindo ao mundo para salvar justamente as pessoas que desprezavam. O tempo passou e o século 21 ainda existem pessoas dessa forma, que zombam de Jesus e questiona a sua natureza divina e questiona a sua deidade como Deus. É mais fácil para parte da humanidade acreditar em um jornal nacional do que acreditar na palavra de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele sendo a palavra, Ele é a verdade, Ele é o caminho que leva para Deus. Jesus Cristo sofreu também, além da rejeição e o escárnio, Jesus também sofre traição. E também Jesus sofre o abandono. Um dos seus discípulos mais próximos, Judas, o Iscariote. A palavra Iscariote, no sentido original de sua palavra, significa
aquele que apunhala pelas costas. Ai, quantas pessoas estão interessadas no que Jesus pode dar, e quando recebe aquilo que Ele deu por misericórdia, dá as costas novamente para Ele, traindo a sua confiança. Judas traz Jesus por 30 moedas de prata, e a geração de hoje consegue trair Jesus por muito menos. A geração de hoje consegue trair Jesus por uma noite de prazer. A geração de hoje consegue trair Jesus por uma dose de cachaça. A geração de hoje consegue trair Jesus por um cigarro de maconha mesclado. A geração consegue trair Jesus simplesmente por uma paulada na lata. Uma pedra de crack te tira da presença de Jesus. Porque se não dizer de uma carreira de cocaína esquentada em um prato, você traz Jesus. Outros discípulos fugiram no momento de maior necessidade. Pedro, minutos antes de trair Jesus, ele disse: eu estou contigo até a morte. Mas na hora que chegam a prender Jesus, ele é um dos primeiros a fugir. Mas Jesus diz a ele: olha, Pedro, Simão, estou aí. Antes que o galo cante, tu irás de me negar 3 vezes. Quantas das vezes você tem negado Jesus? Quantas das vezes você tem escondido a tua identidade como cristão? Quantas das vezes as pessoas têm perguntado se você é crente, você tem dito: eu não sou. Assim como Pedro, que caminhava com Jesus, também disse: eu não sou, eu não faço parte, eu não conheço este homem. Tenha cuidado, porque há um perigo em servir ou seguir a Jesus de longe. Foi assim com Pedro, seguindo a distância, quando ele chega na casa de Caifás. Ele vai estar de longe, olhando ao mestre, e depois vai querer se esquentar na roda dos escarnecedores. Eu tenho um conselho para você: a tua frieza espiritual não vai ser aquecida com novela da Record. A tua frieza espiritual vai ser aquecida pelo fogo do Espírito de Deus na sua casa, buscando a Jesus de perto, servindo a Ele de perto, porque Jesus te ama e quer mudar a tua história. Não negue a Jesus, não dê as costas para o Mestre. Jesus da cruz estava cercado por pessoas que habitavam com ódio, mas sentia a dor emocional da traição e abandono daqueles que ele amava. Jesus nos ama. Jesus te ama. Não deixe o inimigo colocar dúvidas
na tua vida. Ele te ama e quer mudar a tua história. A terceira dor que Jesus sofre são dores espirituais. A crucificação de Jesus, ela não teve somente o sofrimento físico e emocional, mas também um profundo sofrimento espiritual. Ele carregou o peso dos pecados do mundo e experimentou a separação de Deus. No texto em que nós lemos, a Bíblia faz questão de dizer, no versículo 4 do livro do profeta Isaías: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Em outras traduções vai estar escrito iniquidades. Jesus carregou o teu pecado. O meu pecado estava sobre os ombros dele. O peso do pecado. O texto de Isaías 53:6 diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus, que nunca pecou, tomou sobre si todos os pecados da humanidade naquele momento. Ele carregava a culpa de todo o pecado cometido do jardim do Éden até o último pecado que será cometido na terra. A agonia espiritual de carregar essa carga incomensurável foi algo que somente Cristo poderia suportar. Quando Jesus toma esta decisão de carregar sobre si os nossos pecados, algo acontece na região celestial. Há uma separação agora entre Deus, o nosso Deus, e o seu Filho Jesus. No momento mais sombrio da crucificação, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Esta palavra era Jesus dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus, carregando o meu pecado e o teu pecado, fez com que o seu Pai, o nosso Deus, viesse a se separar dele por um momento. O que faz a separação de você, ouvinte, o que faz a separação de nós, irmãos, é o pecado. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 55 também vai dizer que os que nos separa de Deus são os nossos pecados. Não tem como você dizer que é filho de Deus, que é filha de Deus, que vive em uma praticidade de pecado. Por que me desamparaste? Pela primeira vez em toda a eternidade, o Filho de Deus experimentou a separação do Pai. Esta dor espiritual foi, sem dúvida, a mais profunda de todas, pois Ele se tornou pecado por nós, suportando o julgamento que era nosso por direito.
Mas através de tudo isso, através da dor física, através da dor espiritual e através da dor emocional, nós obtemos vitória através da dor. Apesar de todas as dores que Cristo sofreu, a história não termina com o seu sofrimento. A cruz é o local onde o amor venceu o pecado, aonde o sacrifício de Jesus trouxe salvação a todos os que creem. Jesus disse: está consumado. Esta palavra tem muita profundidade quando diz: tetelestai. Ele está dizendo: está paga a dívida. Ele está liberto. O sacrifício de Jesus, Ele nos dá uma liberdade em sua presença. O sacrifício de Jesus, a condenação que estava sobre a tua vida, o que era para você, o que era para mim, o que está esperando uma humanidade caso não se arrependa, é o Hades, uma condenação eterna. Mas se você quer ir para o céu, só existe o meio: Jesus Cristo de Nazaré. Somente Ele tem o poder para perdoar os teus pecados. Somente Ele tem o poder para te perdoar. Homem nenhum tem autoridade terrena para perdoar pecado. O meu pecado, o teu pecado só é perdoado através do sacrifício de Jesus na cruz. Deixa eu te dizer uma coisa: para você ir para o céu, você tem que nascer mais uma vez. Certa feita, Jesus, com o doutor da lei que tem por nome de Nicodemos, ele diz: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Quer ir para o céu? Confessa a Jesus. Quer ir para o céu? Nasça da água e do Espírito. Foi o que foi dito para Nicodemos. Sabe por quê? Quando você nasce da água e do Espírito, você está nascendo novamente para Deus. O primeiro nascimento teu foi quando a tua mãe te deu a luz. O segundo nascimento seu é quando você confessa a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Esse nascimento é nascimento espiritual. Para quando você morrer, você ressuscitar uma vez para nunca mais morrer. Mas se você não nascer de novo, mas se você não nascer da água e do Espírito, eu tenho uma palavra para você. Quando você nasce somente uma vez, que este nascimento foi através da tua mãe. E se você não nasce da água e do Espírito, você também vai morrer. Mas vai ressuscitar para morrer novamente. A Bíblia nos diz da dor da segunda morte. E essa morte é uma morte eterna, que vai te separar de uma vez por todas da pessoa bendita de Deus. Sua obra estava completa quando ele diz:
a dívida está paga. Jesus abriu o caminho para a reconciliação com Deus e nos deu a vida eterna. A ressurreição 3 dias depois é a prova de que a morte e o sofrimento de Cristo não foram em vão. Ele ressuscitou para nos dar vitória sobre o pecado e a morte. As dores que ele sofreu foram para a nossa salvação. As dores que Cristo na cruz sofreu foram o preço da nossa salvação. Seu sofrimento físico, emocional e espiritual foi a demonstração máxima do amor de Deus pela humanidade. Fica de pé nessa noite.